Salve, salve, rapaziada. Ótimo dia para todos. Meu nome é Caio Bezerra e estamos com mais um vídeo no ar no R-City. Hoje é um Tabela Talks muito especial. Jogador aí da equipe do São José, o volante do São José, o Jefferson Lima, cedeu um tempinho aí nessa pré-temporada que é muito corrida, que é uma loucura. Cedeu um tempinho pra gente aqui do R-City. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Bom dia, que eu agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é nosso. E a estreia do São José, equipe que o Jefferson Lima vai defender nessa temporada de 2024, é no dia 17 de janeiro contra o Noroeste, lá no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, casa do São José. O Jefferson tem muita história boa para contar, afinal, cara das categorias de base do São Paulo, do Internacional, jogou profissionalmente pelas duas equipes e com certeza vai dar uma resenha muito boa aqui no R-City, mas eu gosto de começar lá no início, Jefferson, quando você era um sonhador ainda, desde pequeno você queria ser um jogador de futebol. Como foi a sua história para tentar aí o sonho de se tornar um atleta profissional? Desde pequeno já começa já na escola, né? Minha família também já sempre gostou muito e eu desde pequeno já sabia o que eu queria, que era ser jogador de futebol, desde muito, muito pequeno mesmo. E cada ano que passava, essa certeza ficava mais, como pode dizer, mais forte no meu coração. Eu sabia que um dia ia chegar e tanto é que na escola já jogava, já se destacava, e tanto é que eu saí tão cedo, né, de casa, eu tinha 13 anos a primeira vez, saí muito novo, né, e sempre tive essa vontade e esse sonho de ser jogador de futebol, desde muito cedo. E você de Novo Hamburgo, você passou toda a sua infância lá em Novo Hamburgo? Não, não, eu nasci em Novo Hamburgo só, na verdade, né, mas eu fui embora, eu tinha 2 anos de idade, e eu fui para uma cidadezinha ali em Santa Catarina, que se chama Sombrio, né, uma cidade pequena, interior, e foi ali que eu dei os primeiros chutes na bola. E saindo de Santa Catarina, como que você veio parar aqui em São Paulo para fazer suas categorias de base aqui? Primeiro foi no Rio Claro e depois no São Paulo, né? Como foi essa mudança de Santa Catarina para cá? O que que aconteceu para você parar aqui em São Paulo? Então, eu tava no Criciúma na época, né? 2000 e comecinho ali de 2014 e a gente perdeu um campeonato e nesses clubes assim, quando você perde campeonato, sempre sobra para alguém, né? E eu fui um dos escolhidos. O pessoal me liberou, né? E só que antes disso tinha ido um conhecido meu lá que já tinha jogado comigo uns anos atrás. Ele foi fazer teste na época e aí eu ajudei ele lá, porque ele foi sozinho, né? Era difícil. Como eu já estava um tempo lá, eu conheci o pessoal, dei uma assistência lá para ele, ajudei ele e tudo mais. Só que ele não passou nesse teste e, e aí ele foi para casa. E aí nessa semana que ele foi para casa, foi a semana que a gente perdeu o campeonato, que era a Copa do Brasil na época, sub-17. E aí ele ficou sabendo, ele me mandou mensagem. Na época era aquele MSN, né? Não tinha Sim. WhatsApp, nada. E aí ele falou que ia vir para São Paulo, pro Rio Claro, fazer um teste. E perguntou se eu não queria vir com ele, que ele tinha conhecido um amigo do pai dele lá e tudo mais, que morava em Rio Claro. E na hora assim eu levei meio que um susto, né? Falei, pô, mas São Paulo, não conheço ninguém, vou fazer o que lá, né? Difícil, né? Eu nem conheço esse cara e tudo mais. E não, eu conheço, vamos comigo, vai dar certo, tal, São Paulo é bom, né? Falei, vamos lá, né? Aí eu fui com ele, um amigo desse cara ia nos dar uma carona até Rio Claro, que ele tinha familiar lá e tava lá. E a gente foi para Rio Claro com ele. E aí ficamos lá uma semana, mais ou menos, na casa dele e tal. E aí chegou o dia do teste.
Aí eu cheguei lá no estádio lá do Rio Claro e, e tinha muita bicicleta, moto, carro, muita mesmo, assim, muito. E aí eu falei, na hora já veio na minha cabeça assim, né? Isso não é teste, isso aí é peneira, né? Porque teste é diferente, teste você já vai com o grupo, você treina com os caras e tudo mais, com o treinador e tal, né? Aí eu cheguei assim, quando eu entrei no estádio, tinha muito moleque, muito mesmo, assim. E aí eu falei, nossa, eu lembro que tinha uns 7 times, para cada time jogava acho que 20 minutos. E aí eu fui, aí meu time foi o segundo jogo, aí eu joguei lá e tal, aí o pessoal gostou, aí meu amigo não ficou, meu amigo voltou para Santa Catarina, e eu fiquei lá. E, e aí era bem precária assim, a estrutura e tudo mais, eu fui passando todo dia eu passava, aí fiquei. Só que como eu era muito novo, era sub-20 na época, e eu era sub-17, né? Aí o treinador falou, não, vamos ficar aí com ele, se eu não usar ele esse ano que vem eu uso e tal. Aí fiquei, só que fiquei na casa desse meu amigo, já estava atrapalhando um pouco, eu pedi para ir para o alojamento. Aí eu fui para o alojamento. Só que antes disso, tinha que pagar minha transferência lá de Santa Catarina para cá, era R$ 800 na época. E o presidente não quis pagar, falou, não quero jogador que tenha que ter custo, eu quero jogador livre. Aí eu já estava já acho que uns 20 dias já treinando, aí o diretor me chamou e falou isso aí, falou, ó, pega suas coisas que você vai embora, porque não tem como pagar, né? Porque o presidente não quer pagar, ele mandou te liberar. Eu falei, beleza. Aí peguei minhas coisas e fui para casa desse meu amigo. Aí meu amigo falou, não, vamos pagar isso aí. Aí ele pegou e pagou essa transferência para mim poder ficar, né? Ele é a esposa dele. Aí eu fiquei. Aí depois eu fui para o alojamento, aí começou o campeonato, aí eu comecei um pouco no banco, uns jogos, entrava sempre. Aí deu a parada da Copa, né, 2014, aí parou outros campeonatos. Aí na volta, o volante estava suspenso, né? E aí eu falei, é minha chance, né, de pelo menos brigar ali pela posição, né? Aí deu tudo certo, que aí o treinador escolheu eu para substituir esse outro volante. Eu fui, aí fiz o gol do empate, empatamos os jogos, e ali eu tive uma sequência no Rio Claro. Só que como eu era muito novo, eu tinha 17 anos, estava jogando no sub-20, chamava muita atenção, né? Eu tava fazendo gol, tava jogando bem. E aí, antes de acabar o Paulistão Sub-20, eu recebi uma proposta para ir pro Grêmio. Só que o presidente falou: não, quero que você jogue uma Taça São Paulo, que vai aparecer umas situações melhores para você e tal. Eu falei, eu tava ali no cara, falei, ah, por mim eu vou pro Grêmio, né? Aí, não, espera. Aí, beleza. Aí a gente saiu pro Ituano na época, nas oitavas de final. E aí ganhamos uns dias de férias e depois voltamos para treinar para a Copinha. A gente jogou a Copinha e aí realmente apareceu muitas propostas. E aí na terça-feira ele me ligou e falou, ó, tá tudo certo, você vai para o Internacional. Falei, beleza. Aí no sábado de manhã ele me chamou na sala dele e falou, não, você não vai mais para o Internacional, você vai para São Paulo. Eu fiz um negócio com o São Paulo vai me emprestar uns jogadores e eu vou emprestar você para eles. Eu falei, beleza. Só que o pessoal do Inter já tinha pagado minha multa, que na época era 500 mil, né? Aí ele devolveu o dinheiro pro pessoal e falou que eu não ia mais. Aí eu não fui. Aí eu fui para São Paulo. Aí eu cheguei lá, uma realidade totalmente diferente do que eu estava vivendo, né? Em Rio Claro era pesado, era difícil pra caramba. E aí chegamos lá em São Questão Paulo, de fui eu e um amigo estrutura, meu. você diz? Não, de tudo, de tudo. Tudo. É fora da realidade lá. Lá não condiz assim com o futebol mesmo, assim, é fora da realidade. Você vem do Rio Claro, assim, chega lá, né? E eu lembro que eu cheguei lá com meu amigo e eu vi os meninos reclamando da alimentação e tal, né? Aí eu falei para esse meu amigo, falei, ah, pior que lá em Rio Claro não pode ser. Aí ele deu risada, assim, né? E chegou na hora do almoço, que a gente chegou de manhã, na hora do almoço, falei, Luiz, vamos lá ver, né? Não é possível que é pior do que nós tava. Aí nós chegou lá, pô,
estrutura assim fenomenal, tinha 2, 3 tipos de mistura, comida boa, salada, tudo à vontade, porque lá no Rio Claro era tudo, né? Era uma mistura só, podia comer 1, 2 vezes no máximo, e lá era tipo assim, à vontade, sabe? Aí eu olhei para ele assim, eu falei, o que que esses meninos estão reclamando? Eles não sabem o que é sofrer esses meninos, tem que dar graças a Deus, tá doido. E aí começou a trajetória de São Paulo. E no Rio Claro, né? Engraçado, o Rio Claro é uma equipe do interior, mas vira e mexe tá disputando Série A do Paulista, enfim, é uma equipe que tem um nome, né, no estado. E o presidente não querer pagar R$ 800, eu ainda tô com isso na cabeça. Não R$ 800 no queria. meio do Não, ele falou futebol que é não um, ia é um pagar, valor irrisório, né? que podia me dispensar, que não ia me pagar, mas ele nem sabia quem eu era, assim, sabe? Só falou, não, não quero, pode mandar embora de volta. E aí esse diretor e esse meu amigo, eles entraram num acordo lá e eles pagaram para mim poder ficar, senão eu já tinha pegado a chuteira tudo para voltar para casa. Esse amigo é parceiro mesmo, hein? Esse cara aí Não, tem aí que, ele tem que dar virou amigo valor. da vida inteira, né? Até hoje a gente tem contato, a gente sempre se vê. Aí ele virou meu irmão mesmo. E Rio Claro, né, para São Paulo capital, além dessa mudança de estrutura, né, que é fenomenal. O São Paulo, inclusive, é uma das referências até hoje no Brasil de, de futebol de base, né, nas categorias de base. É, qual foi a mudança para você da cidade, né? Você cresceu no interior, né, lá em Santa Catarina, foi para Rio Claro, que é uma cidade de interior, e cai na capital de São Paulo, né, a maior capital aí da América Latina. Como que foi para você essa mudança? Deve ser outro Então, choque, né? essa pergunta assim que você me fez, muitas pessoas faziam para mim quando houve essa mudança assim, pô, como que é aí, não sei o que, é muito diferente, sabe? Só que para mim foi sempre uma coisa natural assim, eu nunca dei tanto, como que eu posso dizer, tanta ênfase assim para isso, sabe? Eu sempre tentei focar no que eu queria, que era o futebol, que era chegar no São Paulo e tentar, né, o melhor possível. Então, tipo assim, não senti tanto. É claro que uma ou outra coisa a gente sente diferença, né? Mas quando você tá focado e olhando sempre aqui sem ficar desviando o foco, você não sente tanto assim, né? Eu, pelo menos, não senti tanto. Melhor, né? Que bom. E tinha algum moleque diferenciado que tá fazendo sucesso hoje até no São Paulo ou em alguma outra equipe grande lá na sua época de categoria de base por lá? Na minha época tinha o Militão, né, que tá no Real Madrid hoje, o David Neres, o Lucas Fernandes, Luiz Araújo, o PR goleiro. Pô, Eu safra peguei uma boa, hein? safra boa ali, uma safra boa, fui privilegiado. Tanto é que a gente ganhou praticamente tudo que a gente disputou. Acho que o único, assim, que até o Jardim, que era nosso treinador na época, todo mundo ficou muito sentido, que a gente não conseguiu ganhar e todo mundo falou que nós iríamos ganhar, foi a Copa São Paulo, né? Que a gente, mas todos os campeonatos que a gente jogou, a gente ganhou, até a Libertadores, a gente é o Sub-20. único clube brasileiro que ganhou. Os outros foram lá, não conseguiram ganhar, a gente foi e ganhou. Só faltou a copinha mesmo para carimbar e dizer, não, nós, tudo que nós disputou, nós ganhou. E depois do São Paulo, né? Você teve essa passagem pelo São Paulo, o Inter gostou mesmo do seu futebol, né? O Inter queria você de qualquer maneira, tanto que depois do São Paulo você foi pro Inter. E como foi essa passagem também pelo Então, Colorado lá nas aí, categorias de aí o base? que aconteceu? Aí eu tava no São Paulo, eu ia para minha última taça São Paulo, né? E aí eu tava treinando titular bem, treinei a pré-temporada toda. E aí, um treino antes da virada do ano, a gente foi fazer uma reduzida. Eu fui roubar uma bola do Friso na época. E eu fui girar e senti uma dor muito forte no joelho. E aí eu senti assim, ficou doendo. Eu falei, ah, mas tranquilo, a gente treinou na sexta e ia jogar um amistoso no sábado, né? E aí eu falei, não, mas essa dor amanhã vai amanhecer melhor. Aí fui com essa dor, aí treinamos de manhã, aí aconteceu esse episódio, aí à tarde eu fui descansar, acordei o joelhão doendo. Aí eu falei, não, amanhã vai acordar melhor. Aí fui jantar, depois lanchei, fui dormir. De madrugada não consegui dormir, de tanta dor no joelho, muita dor, muita dor.
Acordei de manhã, fui na físio lá, fiz um choquinho rapidinho. Aí fui aquecer pro jogo, não conseguia bater na bola. Eu falei, nossa. Aí fui e falei com o doutor. Falei, pô, doutor, me dá alguma coisa aí que eu tô com muita dor no joelho. Não tô conseguindo nem bater na bola. Aí ele fez o teste lá para ver se não tinha rompido nada, né? O de gaveta, né? Que eles falam. Não, tá tudo ok. Deve ter sido colateral. Vou te dar uma injeção para você jogar e depois a gente faz o exame. Falei, beleza. Tomei a injeção, fiquei zero. Consegui jogar e tal. Aí fui e fiz um raio-x, mas raio-x é mais para osso, fratura, né? Não deu nada. Aí os caras queriam, a comissão falou, não tem como levar o Gerson, porque ele tá com o joelho machucado, vamos ter que cortar. Vamos ter que cortar ele, ele vai ficar de fora. Aí os médicos falaram, não, nós vai tratar ele, todo dia ele vai conseguir jogar. Aí eles entraram nessa briga aí, eu falei, não, se ele não quer levar, não tem problema. Aí o pessoal brigou lá por mim e me levou. Só que eu tava com muita dor mesmo. Aí consegui jogar um jogo só da copinha, e aí a gente perdeu para a Chape nos pênaltis, foi eliminado. E aí eu tava de empréstimo do Rio Claro, o pessoal de São Paulo não quis comprar. E aí eu tinha que voltar para o Rio Claro. Aí eu fiz a ressonância antes de ir embora, porque era férias, né? Fui para casa, aí cheguei lá no. Cheguei em casa, fiquei acho que uns 2, 3 dias, o doutor me ligou, falou, Gerson, vem para São Paulo, porque deu ruim seu exame e tal, acho que vai precisar de cirurgia. Aí eu falei, pô, doutor, não brinca não. Não, tô falando sério. Pega e vem para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo. Aí tinha dois doutores. Aí um queria operar e o outro falou que não precisava. Que dava para fortalecer, tratar e recuperar. Aí beleza. Aí, ele falou, aí o outro doutor que queria operar falou: Ó, vou dar 3 semanas. Se vamos fazer um teste em 3 semanas. Se não conseguir, a gente vai operar. Falei, beleza. E o pessoal do Rio Claro me ligando para mim jogar a Série A2, né? Que é logo começar ali em fevereiro. Aí eu falei, não tem como eu ir agora, tô com o joelho machucado e tal. Aí tratei essas 3 semanas, fiz o primeiro teste, não consegui, doeu. Aí o doutor pediu mais uma semana, aí continuei tratando, fortalecendo, tratando, fortalecendo. Aí fechou essa semana, na outra semana, segunda-feira de manhã, eu fui, fiz o teste, tava sem dor. Aí beleza. Aí voltei pro Rio Claro. Aí cheguei lá, os caras me ligavam todo dia pra mim que eu ia jogar, que não sei o que era pra mim voltar e tal, não sei o que. Cheguei lá, não tava, o treinador deixava eu sentado lá no banco a tarde toda assistindo o treino, nem no treino me colocava. Porra. Aí eu fiquei. Aí eu falava pro preparador físico assim, né? Falei, pô, professor, vamos fazer um trabalhinho ali atrás, tal, pelo menos pra mim não, né, não perder o dia. Não, fica aí que você já vai entrar. Todo dia, eu chegava lá, ficava sentado assistindo o treino, não entrava, de jeito nenhum. E aí aí beleza. Aí eu falei, pô, o que que eu vim fazer aqui, né? Os caras me acelerando, podia estar em casa, de férias. Aí, todo dia. Aí um dia eu tava fazendo treino reduzido assim, aí o volante lá machucou. Aí o treinador falou assim, me chamavam de Lima lá, né? Lima, vem cá. Aí eu coloquei o colete assim, ele apitou, o goleiro jogou a bola, ele acabou o treino. Aí eu falei, rapaz, que cara, velho. Aí até os caras mais velhos assim, né? Falou assim, pô, o cara tá de sacanagem com você, não sei o que. Eu falei, não, deixa pra lá. Aí nisso, o Cabreira, que hoje é um grande amigo meu, que ele trabalhou comigo no São Paulo, né? Um cara fenômeno, sensacional. E aí ele recebeu uma proposta muito boa do Internacional e o São Paulo não cobriu, ele foi pro Internacional. E aí ele me ligou um dia, perguntou onde eu tava, eu falei, não, tô em Rio Claro, eu tenho contrato aqui até maio, junho, se não me engano, e eu tô aqui. Ele falou assim, não, rescinde aí que eu vou trazer você pro Inter, que eu tenho interesse em você e tal. Aí eu falei, beleza. Aí o pessoal foi jogar um jogo contra o Rio Preto, e, e aí o Rio Preto tava em último na época, o pessoal achou que o jogo ia ser fácil, foram lá e tomaram 6-1, né?
E aí, nisso, eu já peguei e liguei pro presidente, já no domingo. Falei, pô, presidente, me libera aí, eu não tô indo pro jogo, não tô nem treinando aqui, vou embora e tal, só tem 2 meses de contrato mesmo. Aí, não, Gerson, se for pra te ajudar, eu vou te liberar. Eu falei, beleza. Aí me liberou. Aí me liberou, peguei minhas coisas, deu baixa lá tudo direitinho e fui embora. Pelo Aí menos o liguei pro presidente patrão. foi fechamento, né? Que o treinador foi bem. Enfim, né? Deixa Aí, pra lá. aí. Não, o pior é que esse treinador todo ano ele me liga agora. Agora ele gosta do futebol, agora ele quer o Jefferson. Aí todo ano ele me liga, todo ano. E ele ficou com tanta vergonha que nem ele liga, ele manda o auxiliar dele me ligar, sabe? Ele Mas você já ficou. trabalhou com esse cara depois? Não precisa nem citar o nome, mas você já trabalhou Não, não, depois? não, só esse dia aí, mas ele sempre me liga, todo ano ele me liga, o auxiliar dele me liga pra mim trabalhar com ele, sabe? Ah, agora ficou o trauma, né? Agora você não vai querer arriscar de novo. Agora você tá malaco, né, Mas não pô? deu certo não, mas vamos ver se quem sabe mais pra frente dá certo. Aí eu fui Mas pro Inter, aí eu cheguei lá, os caras me contaram essa história aí. Os caras me contaram essa história, que já tinha me comprado e tal, só que eles falaram para mim que não sabiam que eu era do Sul, porque o presidente na época falou que eu queria ficar em São Paulo perto da minha família, não queria ir para longe. Aí eu falei, não, eu sou gaúcho, pô, seria muito bom vir para cá, ficar perto da minha família. Ele falou, nossa, nós já tinha pagado tudo. Aí eu cheguei no Internacional. como era essa distância da família? Que você não trouxe ninguém, né? Como que foi essa fase em São Paulo? 17 anos, você falou que foi pro Rio Claro. Difícil, né? 17 anos, cara, 17 anos, duro, não tinha nenhuma chuteira. O meu irmão mais velho que me emprestou a chuteira dele na época e era bem grande assim. Até essa mulher desse meu amigo, ela viu, né, que a chuteira estava muito grande e tal. E ela falou assim: Não, vamos lá no shopping que eu vou comprar uma chuteira para você. Aí eles me levaram lá, compraram uma chuteira, um meião e uma caneleira na época, eu lembro. E eles me ajudaram pra caramba, assim. E aí depois eu fui pro alojamento, ficamos lá no. Era um parque aquático abandonado, sabe? No meio do mato, assim. E os caras iam lá apavorar a gente, os caras do bairro na época. Ficavam batendo na porta, querendo invadir a casa, e a gente tinha que se trancar lá, colocar as camas na porta. Eles cortaram nossa luz para ficar no escuro. Metia o terror lá, nossa, era difícil lá, difícil. E aí depois eles mudaram a gente para uma outra casa, lá perto do estádio lá. Ficou melhor, mas mais difícil também, porque a alimentação era bem precária, lanche da noite não tinha, na época eu estudava aí chegava da escola, não tinha nada, nada para comer. Aí você já dormia pensando no café da manhã. Era triste demais. Lá em Rio Claro eu passei um perrengue assim, só que aí meus pais ligavam, e aí, como é que tá? Tá precisando de dinheiro? Tá falando, não, tá tudo bem, isso, não, aqui tem tudo, eu tô tranquilo. Porque quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você, né, não importa o que vir, você passa por cima, não adianta. Porque se você começar que é isso, que é aquilo, não, que tá faltando isso, tá colocando empecilho, quando vê, você não consegue mais não. Aí meus pais ligavam, e aí, tá precisando de dinheiro? Eu falei, não, tô tranquilo. Não tinha dinheiro para comer um miojo, duro, que não E ganhava nada, né? Não recebia nada. nem ajudinha de Mas custo. nada. Isso aí, se falasse presidente, ele ficava até ofendido. E aí chegou em São Paulo que o Militão te levou para umas baladas legal aqui em São Paulo. Você estava solteiro, né, na época. Deu para Não conhecer ou tava, não? mas eu nunca fui muito desse nível assim, sabe? De estar nesses lugares assim. No máximo eu ia assim Tranquilo. no shopping, comia um negócio diferente, mas eu nunca gostei de andar assim à noite, né? Talvez seja por causa do costume, assim, né? Da minha Sim. criação, né? Minha criação sempre foi assim, pode ficar na rua até 5h30, 6 horas, depois já não tem mais nada que preste, sabe? Hoje em dia tá diferente, né? Hoje em Sim. dia o pessoal, né, nem dorme mais, né? Hoje em dia ninguém para mesmo, você tem razão. Então, e no Inter também você teve a oportunidade.
boa, né? Você estreou profissionalmente lá no Internacional. Você chegou a ser relacionado no São Paulo, mas não entrou em partidas pelo profissional. Só que foi quando o Inter estava na Série B. É uma baita oportunidade, óbvio. Mas como era a pressão da torcida, né? Um gigante como o Internacional na segunda divisão, como que foi jogar? Pô, um moleque, modo de dizer, né? Você já tinha uma certa idade, mas muito novo ainda. Como que foi essa pressão? Cara, assim, no Inter tive momentos muito bons, muito bons, assim, sou muito grato a todo mundo lá. Fui muito feliz, ganhei bastante também na base, graças a Deus. Eu acho que nessa estreia, eu acho que faltou um pouco assim de coerência na comissão do treinador na época, sabe? Eu era muito novo, muito diferente do que sou hoje. E o que aconteceu? Eu treinei a semana inteira na minha posição, que é volante, né? Primeiro volante. Treinei a semana toda bem. Tanto é que estava entre eu e outro menino para jogar, porque o Dourado não ia jogar, que estava suspenso na época. Dourado e o Denilson. E aí o treinador optou por mim, porque eu fiz uma semana muito boa, treinei muito bem. E a gente ia treinar no sábado de manhã, ia viajar à tarde, porque era longe, era lá em Minas, era fora de casa o jogo. A gente tinha que treinar num lugar, depois ir para outro. E aí a gente ia antes. E aí no sábado de manhã ele chegou, chamou ia jogar eu e o Charles na época, né? Chamou eu e o Charles e falou assim: ó, Charles, você vai ficar mais de primeiro e deixa o Jefferson de segundo, que o Jefferson já jogou. Mas aí eu falei para ele, falei, professor, eu joguei de segundo faz muito tempo. Fui lá na base lá aqui no Inter. Hoje eu sou o primeiro. Como o Charles já tinha jogado, já estava mais cascudo, né? Deixa o Charles jogar mais segundo, que ele já jogou assim, deixa eu jogar na minha posição, que é meu primeiro jogo. Ele falou, não, não, vai dar certo assim, vamos assim. Falei, beleza. E a gente foi pro jogo. Ele queria que eu fizesse uma posição meio que de meia ali, sabe? Meio que de meio campo, assim. E eu, assim, meio que entrei meio que perdido, assim, sabe? Pra ser sincero, assim, porque eu nunca tinha feito aquela posição assim, nunca tinha feito. Aí treinei nesse dia, no sábado lá, e fui pro jogo, assim. E aí eu falei, mano, não tem o que eu fazer aqui, sabe? Quando você fica meio Perdido. perdido, assim, porque é algo que você nunca fez, né? E aí não foi legal, assim, não gostei da minha estreia, mas eu acho que faltou um pouco do pessoal, assim, falar assim, pô, coloca o cara na posição dele, sabe? Primeiro jogo. Hoje, se acontecesse no meu grupo isso, eu falaria, sabe? Falaria, não, coloca o menino na posição dele, coloca um mais velho na posição que não é dele, entendeu? Porque o cara vai sair melhor. Tem a costa mais larga, né? E Aí, você novo, mesmo assim, você falou, né? Você falou, pô, não é a minha eu posição. Você falei, deu a porque eu letra, né, sabia que pô? ia ser difícil, né? Porque profissional não é brincadeira. Às vezes a gente acha assim que, pô, é difícil, não é fácil, não. Ainda mais um jogo fora de casa, contra o time do Boa Esporte, ia ser um jogo difícil. O pessoal ia, né, dar a vida. E aí, depois dessa aí, eu fui relacionado de novo, mas eu não tive mais oportunidade. Aí depois o treinador na época me chamou, falou, não, fica tranquilo, que você vai ter nova oportunidade de novo, não sei o que, não sei o que lá, mas aí a gente sabe que é mais difícil, né? E você teve um bom ano, pelo menos eu acho que você pode falar, acho não, você pode falar melhor que eu. Mas eu acho que você teve um grande ano em 2020 pelo Confiança, né? Lá pro Sergipe, saiu do Sul, foi lá para Sergipe, outra mudança aí outra mudança grande aí na sua carreira. Ó, vou te dar uma moral, hein? Não costumo fazer isso, mas vamos lá, ó. Pô, um gol seu lá pelo Confiança contra o Botafogo da Paraíba. Não sei se você lembra desse gol, mas vamos lá, vou dar o play Ah, aqui, não ó. tem como esquecer. Tá aí, ó, o gol, comemorando bastante ali depois do gol ali, comemorando no banco de reservas. Como que foi a sensação desse gol aí? É uma característica sua, essa finalização de fora da área? Conta um pouquinho aí desse Não, jogo e desse assim, gol. vamos por partes, assim.
no Rio Claro, lá na base, eu já tinha feito alguns gols assim. Eu acho que é por isso que eu me destaquei tanto. E aí, chegou em 2019, no final de novembro, por aí, a gente estava jogando o Campeonato Aspirantes no Internacional. A gente foi campeão em cima do Grêmio, inclusive. Aí, nunca perdi nenhum Grenal. Aí, Eu ia falar isso, o Grenal o bicho aí pega também nos aspirantes do mesmo jeito, é pegado? bicho pegou, mas nunca perdi, não perdi nenhum. Aí sim, aí sim. Aí, aí o treinador na época era o Daniel Paulista. Ele me ligou, falou, Gerson, como que você tá? Como tá a sua situação aí no Inter? Eu falei, professor, eu tô jogando aspirantes aqui, eu acho que o pessoal não vai me subir mais. Eu tô vendo uma situação para poder sair para jogar. Aí ele falou assim, não, vem para cá então, que aqui você vai ter oportunidade. Eu tô te acompanhando já faz um tempo. Só que eu tinha tido uma experiência complicada no Paraná, que eu fui para lá, não recebi, o treinador fez sacanagem comigo, e aí eu falei para ele, falei, professor, acabei de ter uma experiência ruim, por isso que eu voltei pro Inter. E se for para e aí só para por ir, eu não quero ir. Eu quero ir para ter oportunidade. Ele falou assim, Jeff, eu te acompanho já faz algum tempo, desde a época que eu estava no Boa Esporte, 2018, 17, e eu tenho interesse em você. Se você vir, eu não vou garantir que você é titular, mas você vai ter oportunidade. Se você desempenhar, você vai continuar. Aí eu falei, não, se você me der sua palavra, eu vou. Ele falou, não, pode vir. Aí eu acertei e fui. Cheguei no Confiança, treinando, e comecei no banco, porque ele tinha os caras que subiram, né, o Confiança com ele e tudo mais, seria ruim ele já chegar e tirar os caras assim. E todo jogo eu entrava, e entrava bem. E a gente estava jogando dois campeonatos na época, era a Copa do Nordeste e o Sergipano. E aí ele pegou e tinha esse jogo aí contra o Botafogo da Paraíba no sábado. E tinha um no meio da semana do Sergipano. Aí quem não estava jogando titular ia jogar esse do Sergipano. E eu fui e joguei esse. E aí fui expulso nesse jogo do Sergipano. Aí eu falei, caraca, velho, oportunidade, eu fui expulso. Só que eu tava bem no jogo, eu joguei bem o jogo e acabei tomando dois amarelos. E aí beleza, aí no outro dia eu fui treinar. Aí treinei lá, aí ele falou assim, ó, treina só essa primeira parte e a segunda você não vai treinar, vai descansar. Eu falei, beleza, aí treinei lá. Aí sexta-feira a gente viajou para treinar lá na Paraíba, né? A gente treinou e aí ele falou assim, ó, quem eu falar o nome aqui, fica aqui que a gente vai fazer um tático agora. E aí eu já fui saindo já, porque eu, pô, fui expulso e tal, não sabia que ele ia me colocar para jogar, né? E aí eu fui desse, aí ele falou, o Gerson, aí ele, como procurando, não achou, aí perguntou, cadê o Gerson? Aí ele falou, ó, tá lá. Aí os caras me chamou, Gerson, vem aqui, você é aqui. Aí eu tava escalado para jogar titular. Aí nesse tático aconteceu uma bola igualzinha do gol, assim, igual. E aí eu fui e toquei pro Ítalo na época. E aí ele me chamou, o treinador me chamou e falou assim, se amanhã você receber uma bola dessa e você tocar, eu vou te tirar do jogo. Você pega essa bola e chuta no gol. Aí ele voltou o lance, eu recebi o passe de novo e chutar no gol. Ele falou, amanhã se você receber uma bola dessa, você vai fazer isso, você vai chutar. Aí eu falei, beleza. De ter feito. A bola caiu direitinho. Na hora eu já lembrei dele. Ela veio, eu já dominei, já chapei ela rápido. E foi, graças a Deus, foi um gol bonito. E aí por isso que eu fui abraçar ele lá e agradecer, porque querendo ou não, ele tem parte nisso, né? De ter me escalado e como ele já jogou, ele sabe, né? Me deu essa dica, chuta no gol, toca não. É legal ver esses detalhes, né? Que muita gente fala, não, pode pôr qualquer treinador, né? Se o time é bom, faz dar resultado, mas aí um detalhezinho, Não, ó, o cara pegou lá, falou para você, e no outro é, jogo deu muito resultado. E falando em gol de fora da área, ó, viu como 2020 foi um bom ano? Teve um gol também contra o Juventude, a partida não foi das melhores, né? O Confiança acabou perdendo,
Mas teve um gol seu também e outro gol de fora da área, ó. Toma. De primeira aí também, batida diferente essa aí, batida seca, né? Batida mais forte. Mas depois dessa dica do professor aí, não tem como não lembrar, né? A bola pingando ali na Ah, não entrada tem, da área, tem que finalizar, né? Cara, esse jogo aí do Juventude, a gente estava bem desfalcado, assim, nosso time tava todo com Covid na época. E a gente tinha jogado contra o CSA no sábado. E, e aí a gente ia jogar, jantar e já ia viajar para Porto Alegre, né? A gente perdeu o voo, cara. A gente perdeu o voo, porque atrasou lá, perdemos o voo. Aí tivemos que ficar esperando no aeroporto, todo mundo cansado, e já ia jogar na terça já. Aí fomos para um hotel, a gente chegou no hotel, ficou 10 minutos no hotel, ligaram lá dizendo para descer que não era aquele hotel, que ia ficar em outro hotel. Sei que nós foi dormir eram as 2 da manhã, para já acordar cedo no outro dia para pegar o voo no domingo para Porto Alegre. Chegamos em Porto Alegre domingo, aí treinamos segunda de manhã ainda em Porto Alegre, depois viajamos para Caxias. Aí chegamos no jogo todo mundo cansado, morto. E aí na época não tinha VAR e a gente saiu ganhando com esse gol meu aí 1-0. Só que tava todo mundo cansado, velho, cansado. E aí, se você vê os gols também, nos passaram um pouco para trás, que na época não tinha VAR e o gol dos caras impedido e o bandeirinha não deu. E a gente aguentou até eu acho que os 20 por aí, quando vê não tinha mais perna, e a gente foi, tomou os gols e tomou uma virada. E esse ano de 2020/21, né? Porque teve a pandemia, atrasou tudo, misturou aí as temporadas. Você considera um bom ano? Considera ali profissionalmente um dos seus melhores anos? O que você pensa desse ano? Não, foi o meu melhor ano, foi o meu melhor ano. Até aqui foi o meu melhor ano, com certeza. E não teve acordo para continuar lá no Confiança, porque você foi titular em boa parte do campeonato, né? Chegou algum momento ali que não foi, oscilou, mas você jogou bastante. A promessa do treinador foi cumprida, né? Você jogou mais de 40 partidas naquela temporada. Por que não continuou no Confiança? Não, foi assim, joguei bastante, e aí esse treinador que me levou para lá, ele recebeu a proposta do esporte na época, e ele saiu. E o treinador que não ia muito com a minha cara, lá no Paraná, aquela história que eu te contei lá atrás, Puta, era o foi ele mesmo? que foi lá para Confiança. E aí, mas nem por culpa dele não, porque eu tava muito bem. Então não tinha por que ele me tirar. E tanto é que ele não conseguiu me tirar, assim, não me tirou de jeito nenhum. E só que aí ele mexeu, nosso time tava encaixadinho, tava arrumadinho. A gente bateu no Fortaleza lá na nossa casa 2-0. Fortaleza, time bom pra caramba, o treinador era o Rogério Ceni. A gente classificou em primeiro na Copa do Nordeste, perdemos na semifinal pro Bahia, tomamos gol nos acréscimos. Sergipano a gente foi campeão. E aí, só que ele começou a mexer muito no time e nosso time meio que se perdeu um pouco na Série B. E aí ele tentava de um jeito, não dava, tentava do outro, não dava, do outro não dava, não dava. E aí, tanto é que a gente perdeu um jogo em casa pro Havaí, saímos ganhando, tomamos um empate e a virada, perdemos 2-1. E aí ele caiu esse jogo, aí voltou o treinador que tava, o Daniel. E aí eu fui jogar contra o Guarani e no primeiro tempo eu senti uma bola assim na minha posterior. Aí eu falei meio estranho assim, eu falei, mas dá pra ir. Aí no segundo tempo a gente tava ganhando de 1-0. Eu fui chutar uma bola assim, tirar a bola da área, abri a posterior, machuquei. E aí fui tentar voltar antes, machuquei de novo. E aí a primeira vez eu ia voltar a treinar no outro dia, fui fazer um trabalho assim no step, skip, pisei em falso, abri de novo. Aí tratei de novo,
Aí fui para um jogo contra o Oeste, mas eu tava com dor ainda. Só que os caras estavam. O treinador queria muito que eu voltasse. E eu queria voltar também. E eu fui e voltei. Nós tava ganhando de 3-0 do Oeste em casa. Eu falei, pô, o professor nem precisa me colocar, né? Aí deu 15 minutos segundo tempo, que ele gostava muito de mim. E aí ele me chamou. Gerson, vem. Aí eu fui, entrei no jogo, 3-0, 3-0, 3-1. E aí a gente jogando, o zagueiro com a bola, eu fui pressionar o zagueiro, ele deu no goleiro, eu pressionei o goleiro, aí deu no outro zagueiro, eu pressionei outro goleiro, ele deu o balão. Aí eu falei, pô, tô bem. Dei 3 piques seguidos, não senti nada, tô bem, vou continuar. Continuei jogando, jogando, jogando. Aí quando deu uma bola na lateral, que o 10, o meia deles foi dar o tapa assim, eu coloquei o braço na frente, quando eu fui pisar assim pra arrancar, pra roubar a bola, eu senti que abriu de novo, sabe? Aí eu falei, ah, não é possível, velho. E aí acabou o jogo, eu Cabeça falei, vai mano, pro vinagre, né, já. aí eu falei, mano, abriu. Isso já tava já no meio, assim, pro final do campeonato, assim, no meio. Aí eu, nossa, mano, aí eu falei pros caras, cara, não, é fibrose, é fibrose. Eu falei, mano, abriu, você sabe quando abre, não tem jeito. E aí, só que tava doendo menos, então eu tava tranquilo. Falei, não, vai ser menos, né, menos tempo. Fui fazer o exame, aí o doutor, nossa, Gê, abriu mais que da primeira vez. Eu falei, não, doutor, não brinca não. Ele falou, abriu. Aí eu falei, mas doutor, não tô nem sentindo dor direito. Aí ele explicou que essa dor que eu senti da primeira vez foi porque o músculo nunca tinha lesionado, aberto nada. Aí quando a primeira vez dói pra caramba, você não consegue nem dormir assim de barriga pra cima porque dói muito. E aí depois as outras, como você já abriu, aí não dói Acostumou com a tanto, dor. mas aí ele falou, abriu mais que a primeira, você vai ficar mais tempo. Falei, caraca, mano. Aí eu perdi, bem que dizer, todo o campeonato, assim, aí eu consegui voltar já nas últimas partidas ali. É, tem situações, né, que você já teve o problema do joelho na base, aí tem esse problema aí de. Mas faz parte, isso fortalece no fim das contas, né? Depois a É gente não verdade. entende agora, mas talvez lá na frente faça todo sentido. E em 2022 você disputou a A2 do Campeonato Paulista pelo Taubaté. Como você vai disputar a A2 esse ano? Então peguei também essa parte da sua carreira, pensando na disputa desse ano pelo São José. O que que a A2 tem de diferente de outras competições que você já disputou? O que que você acha nela diferente? O que é mais complicado ou o que é mais fácil? O que que você vê aí de diferente na A2? Fácil, assim, fácil não tem nada, né? Eu acho mais complicada que as outras que a questão do acesso só sobe dois, né? Isso eu acho muito difícil, assim. Por isso que tem que fazer um campeonato de excelência desde o começo até o fim. Não pode vacilar momento algum. Porque se Quase perfeito. vacilar, que nem. É muito difícil mesmo. É como você falou, quase perfeito. Senão não consegue atingir os objetivos, não. E depois da passagem pelo Taubaté em 2002, você teve uma oportunidade legal, inclusive foi campeão paraibano pelo Campinense. Só que tem um misto de emoções aí, né? Você foi campeão paraibano, só que o Campinense foi muito mal na Série C. Qual que é o sentimento que fica aí no fim das contas? Fica a alegria de um título paraibano ou fica a tristeza ali da campanha ruim, né, que o Campinense acabou fazendo? Resume aí sua passagem pelo Campinense lá da Paraíba. Cara, o Campinense, eu assim gostei muito das pessoas que estavam lá, pessoas sérias, verdadeiras, desde a diretoria, comissão técnica, jogadores, não tenho nada para falar assim de ninguém. E só agradecer mesmo. E sobre, eu acho que assim, é como você falou, é diferente. Eu acho que no Paraibano, eu acho que a gente tinha um time que conseguia suportar o Campeonato Paraibano. Não digo assim em questão de qualidade, mas eu acho que na Série C a gente sofreu porque, principalmente do meio para frente, nossos jogadores não estavam conseguindo produzir o que estavam produzindo no Paraibano, sabe?
e a gente estava sem peça de reposição, sabe? De ali no segundo tempo ter um gás a mais, sabe? Os outros times que a gente ia jogar, todos tinham. A gente não tinha. E entre a gente fala, pô, precisamos contratar, precisamos contratar. Aí o pessoal acho que pecou um pouco nisso, acho que eles demoraram para contratar. Aí depois, no final, que já, tipo assim, tinha que ganhar todos os jogos, aí eles foram se mexer, só que já era tarde, entendeu? E eu acho que foi isso, eu acho que faltou um pouco isso, assim, de eles ter esse estralo, assim, e falar, não, a gente precisa contratar alguém para poder ajudar ali no segundo tempo, entrar e dar um gás maior, segurar uma bola lá na frente, tentar um drible, uma finalização, porque os que estão jogando, eles estão conseguindo, mas não estão conseguindo manter até o final, entendeu? E é difícil hoje em dia o alto nível do futebol, desse bate e volta toda hora, se você não tiver peça de reposição, você não aguenta, não tem jeito. E a gente sempre falava para eles, pô, precisamos ver isso, precisamos. E aí eu acho que a direção pecou um pouco nisso, sabe? Talvez seja por não ter tanta experiência, né? Porque era a primeira vez que eles estavam à frente do clube e tudo mais. Talvez se eles tivessem mais oportunidade, eles melhorariam isso, eu acho. Talvez, não sei. Mas eu tenho um sentimento muito bom, assim. Fui muito feliz lá. É lógico que eu fiquei muito triste, né? Que a gente, no mínimo, a gente deveria ter deixado o clube onde a gente pegou. Mas eu falando assim, a gente nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de dar o nosso melhor. E eu acho que faltou essa ajudinha assim da diretoria de contratar mais uns três, quatro peças para nos ajudar assim para ter um gás a mais. Eu acho que talvez a gente conseguiria sair melhor dessa competição. E vocês vendo, né, que precisava de reforços, né, precisavam de peças ali para, pelo menos para ter uma reposição legal no segundo tempo. Pô, aí acaba o jogo, né, vai, mais uma derrota. Vocês sabem o que tá acontecendo, como se olham no vestiário, como conseguem um motivar o outro? Tem como motivar ou não? Fica ali naquela, ó, a gente sabe que vai acontecer isso e não tem jeito. Cara, Como que é? assim, e, e se você pegasse os nossos jogos, nós tínhamos uma comissão técnica muito boa, assim, que tinha uma ideia de jogo muito boa, que era a posse de bola, não dar bola para o adversário, ter o controle do jogo a todo momento. A gente foi jogar contra o ABC, os caras tentaram pressionar a gente, mas não conseguiam. A gente fez um gol que não estava impedido, deram impedido. Era lá na casa deles. E a gente jogou, assim, 90% só deu a gente. Só que aí no final os caras cruzaram uma bola, a gente tomou o gol, perdemos o jogo, não adiantou de nada. E a gente, só que isso era nos primeiros jogos ali, no segundo jogo, se não me engano. A gente olhou assim e falou, gente, tá jogando bem, só precisamos fazer o gol e não tomar. E aí eu lembro de um jogo contra o Vitória. O Vitória estava sendo atropelado por todo mundo, todo mundo. Aí eles foram lá em Campinas jogar contra a gente. Começou o jogo, a gente dando uma roda neles, uma roda. Acabou o primeiro tempo 0-0. Eu falei, pensei para mim, né, hoje a gente não perde, velho, não é possível. Acabou o primeiro tempo, a gente perdeu um monte de gol e não fez o gol. Voltou para o segundo tempo, deu 5 minutos, cruzamento, bola na área, deu um bate e rebate, nosso lateral não conseguiu tirar, os caras foi 1-0. Aí o que aconteceu? Os caras desceu lá embaixo para entrar, fazer o gol, não conseguia. 1-0 pro Vitória. Nós ressuscitamos Vitória. Ali eles conseguiram ganhar todos os jogos e conseguiram acesso. Então, assim, aí também teve. A gente perdeu o nosso centroavante, que era o Olavo na época, que estava nos ajudando muito, e o pessoal não contratou outro centroavante, pelo menos a altura que ele estava, né? Que o Olavo estava nos ajudando muito. E aí a gente foi perdendo, querendo ou não, nós tínhamos o Olavo que fazia o gol, aí já não tinha mais. Aí nem gol nós estávamos conseguindo fazer mais, porque nós não tinha mais o homem gol, né? E aí tava difícil, e aí o pessoal não contratou e deu no que deu, né? E aí, aí respondendo a sua pergunta, a gente tinha esperança, porque a gente estava jogando bem, só faltava vencer os jogos.
Só que aí chegou uma hora que nem nós foi jogar contra o Botafogo em casa, Botafogo de São Paulo, saímos ganhando de 1-0. Deu uma falta na lateral, velho. Depois você viu o gol, uma falta na lateral, eu falei, mano, não é possível que não vai tomar o gol daqui, mano. Pensei pra mim, né? Nosso goleiro arrumou a barreira, o Xuxa deu um chute, irmão, no canto do goleiro. Passou. Tomamos o gol, velho. Puta Tomamos uma virada, merda. tomamos 3-1. Não era pra dar Quando nós tava certo, não. ganhando, quando nós tava ganhando, o Paulo Baier, que era treinador deles na época, tava muito bravo. Que os caras falavam para fechar o meia e nós achando passe toda hora no Olavo e no Johnny, que era o nosso meia. Ele tava muito bravo, que os caras não conseguiam marcar. E aí perdemos de 3-1 o jogo, mas se você vai ver o jogo, os caras não fizeram nada, sabe? E aí, desses negócios você já vai vendo, mano, não vai dar certo, sabe? E era difícil, aí nos últimos jogos nós já, tipo assim, sabia, mano, não tem como, né? Não tem mais de onde tirar força, sabe? Não tinha mais. Aí no final a diretoria foi contratar uns jogadores. Eu vou contar uma história pra você, não contei pra ninguém. Eles contrataram um jogador que ele chegou lá, falou assim, eu falei, pô, você tava onde? Tá? Ele falou, não, tava em tal clube, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas eu nem queria vir, velho. Só vim porque os caras me ofereceram um dinheiro bom e meu empresário ficou na minha cabeça. Aí eu falei, caraca, mano. E eu, tipo assim, e eu pensei assim, pô, mano, eu dando a vida aqui, velho. Os outros meninos também, sabe, querendo salvar o time. Aí os caras contratam os caras assim que, né, tô nem aí, velho, como isso? Aí eu fiquei pensando, falei, mano, aí agora vai azedar mesmo. E azedou, É. não teve jeito. O cara só queria o dele no bolso, né? Pagando, aí não importava o Mas que ia nem queria isso, acontecer. né? Foi porque o empresário pediu mesmo. Eu falei, ah, é difícil, mano. Mas E foi na hora bom, do mano. Foi um clube que eu desespero, os gostei de jogar, dirigentes assim. faz as cagadas, né? Nessa hora do desespero, é o que você falou. Se os dirigentes tivessem tido uma decisão até antecipada, talvez não dava essas zicas aí. É, com certeza. Até o treinador teria mais opções, né? Sem dúvida. E ano passado você jogou no Juventus da Moca também. Você que passou um tempo aqui em São Paulo, você sabe que o Juventus e a Lusa são equipes muito queridas aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo principalmente. Como foi essa passagem pelo Moleque Travesso, jogar na Rua Javari? Eu sou da capital aqui de São Paulo. É muito legal ver um jogo na Javari, mas como que é jogar lá na Javari, né? Muito bom, cara. Muito bom. Outro clube também que eu tenho um carinho muito, muito grande. Gostei bastante de atuar lá. Fui feliz. Eu acho que nem eu falo assim, a gente começou muito bem o campeonato e depois a gente acho que faltou um pouco da parte física, um pouco de perna, a gente abafou um pouco que a Série A2 tem isso, né? É jogo atrás de jogo e é um campeonato muito difícil. E a gente começou muito bem, e aí só que a gente não conseguiu manter. E aí a gente teve 3 derrotas em casa que não éramos para ter, né, perdido. Porque os clubes estavam lá em último, não ganhava de ninguém, lá e ganhava de 1-0 da gente. Mas foi muito bom, gostei bastante. A gente não classificou, acho que por 2 pontos, se não me engano. 2 empates dessas 3 derrotas que a gente teve em casa, a gente estava classificado. Mas aí, por último, eu fiz um resumão legal da sua carreira, hein? Passei por várias equipes aí que você atuou, e agora a gente chega no São José, que ano passado você, junto com a equipe, fez uma boa campanha na Copa Paulista. Aqui no Brasil é complicado, né? Porque muita gente desmerece o segundo lugar, o vice-campeão. E não é para ser assim, né? O São José fez uma boa campanha, acabou perdendo para a Portuguesa Santista na final. A Portuguesa Santista conseguiu segurar um empate aí em São José dos Campos. Mas eu acredito que a campanha que vocês fizeram no ano passado nessa Copa Paulista dá uma moral para essa disputa da A2, né? Então a motivação para tentar subir o São José está muito grande nesse ano, né? Fala um pouco dessa Copa Paulista, como que foi para você que chegou para disputar exclusivamente a Copa Paulista e como está a motivação para esse ano.
Foi muito bom, né? O nosso objetivo era chegar na final, óbvio que queríamos ser campeão, né? E a gente foi pro primeiro jogo lá difícil, choveu muito, não tinha como jogar, a gente acabou tomando gol de pênalti. E na volta do jogo aqui a gente saiu ganhando, conseguiu virar e tomamos o gol do empate que dava o título para eles. Merecidamente, que eles também tinham uma equipe muito boa, né? Uma comissão técnica muito boa. E infelizmente perdemos o título. Não era o que queríamos. Eu particularmente queria ser campeão, que eu gosto de ser campeão, mas, né, não deu. Mas o objetivo foi concluído, que o clube queria a Série D, né? Que eles querem muito subir de divisão. Então, o objetivo foi alcançado. E a expectativa na Série A2 é a melhor possível. A gente voltou antes, né, a treinar antes. Estamos aí 2 meses e pouquinho treinando. E eu acho que estamos bem preparados. E a expectativa é a melhor possível. A gente vem se preparando muito bem. Eu acho que vamos chegar muito bem. E temos tudo aí para fazer uma grande Série A2 e conquistar o objetivo maior. E ficou muita gente da Copa Paulista do ano passado. Agora você é meu setorista aí do São José. Ficou muita gente daquela Copa Paulista para A2 desse ano. Cara, ficou bastante jogador. E eu acho que é importante isso, sabe? Porque eu já vi clube jogar uma temporada com os jogadores e liberar todo mundo e no campeonato seguinte contratar, no ano seguinte querer contratar todos os jogadores. Não dá tempo, sabe? Como que eu posso dizer, de entrosar. E eu já vi clubes cometer esse erro assim, não, libera todo mundo e vamos contratar outros jogadores. Aí não deu certo, foi rebaixado, não deu certo, não ganharam nenhum jogo. Então acho que é importante isso, ter essa ideia, falar, não, a gente tem que ter uma espinha dorsal que fala, né? A gente tem que ter um pessoal, porque precisa desse entrosamento, né? Desse se conhecer. Querendo ou não, futebol, se você conhecer o seu companheiro do lado, as coisas ficam mais, é só no olhar você já sabe onde seu companheiro quer a bola, onde ele vai, o que ele vai fazer, é diferente, né? Então ficou alguns jogadores sim, e eu acho super importante isso. Muito importante mesmo. Acredito que vai fortalecer muito aí para a disputa da A2, manter alguns jogadores. E o Jefferson não tem só gol de fora da área, né, Jefferson? Comenta aí esse gol aí, ó, contra o Marília nas quartas, né, dessa Copa Paulista. Foi, Esse, esse gol aí teve declaração de amor, ó, o coraçãozinho do homem aí. foi mesmo, contra o Marília, né? Eu eu machuquei o adutor aqui, né? Eu comecei jogando, depois eu machuquei o adutor e aí eu voltei, tava voltando aos poucos e, e aí eu entrei nesse jogo aí, a gente já tava ganhando o jogo já, e aí deu escanteio nós tava ganhando já, acho que de 3-0 na época, e aí o goleiro do Marília é meu amigo, né? O João. E aí ele falou assim, Gé, nem precisa mais atacar não, só fica tocando bola, né? Você já conseguiu o resultado e tal. Eu falei, não, beleza. Aí deu escanteio, aí cruzou, desviando o primeiro pau, aí caiu no meu pé, eu falei, desculpa, né, João, mas eu tenho que fazer. Aí eu Olha, peguei e fiz o gol. e ele tem que entender também, até porque você é primeiro volante. Você é o pitbull ali Sim, que tá na frente da marcação ali da sua defesa. Pô, não é sempre que pinta uma oportunidade de você marcar gol, né? Quando cai no pé tem é que guardar, difícil. pô. É difícil, não dá. Mas ele entende sim, com certeza. E como vem sendo a pré-temporada no São José? Quando começou, você falou que começou a treinar até antes, né, com a equipe. Como tá a pré-temporada? Tá muito pegada e como você acha que o São José vai chegar para essa disputa da A2? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais. A temporada foi forte, foi forte. A gente conseguiu desempenhar uma boa preparação e a gente tem tudo aí para chegar bem nessa Série A2 aí e fazer um excelente campeonato. Se Deus quiser, e conquistar o acesso, que é
que é o maior objetivo aí do clube. E foi muito falado, né, quando a Portuguesa Santista ganhou do São José. Todo mundo até estranhou, porque geralmente o campeão da Copa Paulista já escolhe de cara a Série D, né, para ter um calendário durante o ano Calendário. todo. E acabou caindo no colo de vocês, né? Para você é bom também, né, ter um ano inteiro de trabalho na equipe também é importante, até para ter uma identificação com a torcida, se pinta um acesso também para a Série C é muito importante. Como que tá a estrutura do São José para a disputa da quarta divisão, para a disputa da A2 do Paulistão? Sobre o brasileiro ainda a gente não falou, né? Até porque a gente tá focado mesmo na Série A2. Acho que o brasileiro é mais para frente, né? Agora o nosso foco maior é a Série A2. E a gente está bem focado, estamos nos preparando muito bem. E como eu falei, tenho certeza que a gente vai chegar muito bem. Perfeito. Então é isso, né? O São José tá na reta final da pré-temporada, então o time, como ficou muita gente e teve uma pré-temporada longa, eu acredito que já esteja do jeito que você falou, né? Tem alguns jogadores aí do São José que no olhar vocês já se entendem, né, para a disputa dessa dois. Com certeza, é que nem eu falei para você, isso é muito importante, né? A gente já se conhecer, né? Não vai ter aquele negócio de adaptação, que ninguém conhece ninguém, ninguém sabe. Lá no meio do campeonato a gente vai se conhecendo. O bom de ter remanescentes da Copa Paulista é isso, que a gente vai estar um pouco adiantado nisso, né? O pessoal já se conhece, já vai estar sabendo como o outro gosta da bola, aonde vai, quando o outro quer no pé ou no espaço, isso é super importante, né? Já desde o primeiro jogo já saber disso. Faz toda a diferença, concordo com você, acho muito importante a gente ver até em campeonatos que a gente acompanha mais aqui no futebol brasileiro, uma Série A. O próprio Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não é uma equipe muito boa, não me entendam mal quem estiver vendo isso, mas eu acho o Flamengo uma equipe de nome, uma equipe melhor. Só que o Abel Ferreira conseguiu entrosar tão bem essa equipe que o Palmeiras se torna uma equipe quase imbatível aqui no futebol brasileiro e o Flamengo, que tem peças melhores, não consegue ter esse entrosamento, né? Então, para ver, né, como a permanência dos jogadores faz diferença, o trabalho de um bom treinador. Então, são esses detalhes aí que faz toda a diferença, né? É verdade, é que nem o Abel, ele contrata um ou outro jogador, né? Às vezes até eu vejo assim as notícias que a torcida pressiona, que precisa contratar, mas não, ele com os jogadores que ele tem ali, ele consegue bater de frente com qualquer um do Brasil, mesmo o Flamengo contratando vários jogadores, outros times contratando, ele não, ele com os jogadores que ele tem ali, ele sabe o que ele tem na mão, né? Ele consegue bater de frente com os caras e tá ganhando o título todo ano, que eles fizeram no Brasileiro ano passado foi surreal, né? É, Porque, exato. querendo ou não, o Botafogo atropelou e no final eles foram e ganharam o Brasileiro ainda. Perfeito. E agora, já tomei muito seu tempo, a gente combinou aqui um tempo, passou até um pouquinho. Então agora eu tenho duas perguntinhas mais curtas e a gente já vai encerrar o vídeo. Primeiro eu quero saber o que o Jefferson ele pensa para ser o ápice da carreira dele. Qual que é seu planejamento assim? O que acontecer na sua carreira, você vai falar, pô, tô realizado, não preciso fazer mais nada daqui para frente. Qual que é o seu plano, né, principal aí como jogador de futebol? O ápice, eu acho que voltar para a Série A do futebol brasileiro primeiro, né? E, e ser contratado por um clube grande assim da Europa, assim, um clube bom mesmo assim, sabe? Eu acho que aí eu vou falar, pô, hoje eu tô realizado, assim. Eu até, na época do São Paulo, vou contar uma história rapidinho. Claro, fica à Eu vontade. fui jogar um jogo da Copinha, não lembro do time na época, e, e aí era um ano mais velho, só que os mais velhos não iam jogar, ia jogar só os 9-7, que eram os mais novos, né? Porque já estava classificado e tal. E aí eu joguei esse jogo, e joguei muito bem esse jogo, e quando acabou o jogo,
eu cheguei no hotel e meu telefone tocou. Só que era um número que não tinha anotado na minha agenda. Aí eu atendi e aí eu era um representante do Barcelona que falou que estava me assistindo, me viu e gostou do meu futebol, que eu tinha o mesmo perfil que eles estavam procurando, que eles estavam procurando um novo Busquets. E eu tinha esse perfil e ele queria me ver pessoalmente conversar comigo. Eu falei, não, sem problema, né? Porque na hora a gente nem não acredita assim, né? A gente fala, ah, deve ser alguém assim, né? Aí beleza, aí passou, o cara não falou mais nada. Aí acabou a Copa São Paulo, aí esse cara me ligou, falou assim, um dia à tarde, falou assim, Gerson, era na hora do almoço assim, falou, Gerson, você tá no CT? Falei, tô. Aí ele falou assim, ó, eu vim pegar o contrato do Mina, que o Mina estava no Palmeiras na época, foi pro Barcelona. Eu vim pegar a assinatura do Mina aqui na Barra Funda e eu vou sair daqui e vou passar aí conversar com você. Pode ser? Eu falei, beleza, pode ser. Eu estava em Cotia na época. E aí deu umas 2h30, 3 horas da tarde, ele me ligando, falou, ó, tô aqui, desce aí. Aí eu desci lá, ele me explicou, falou, oh, sou um representante do Barcelona aqui no Brasil e os scouts te acompanharam, viram o seu jogo aquele dia e você tem o perfil deles, que eles querem, que eles estão procurando, porque o Busquets não vai jogar, daqui a pouco ele precisa de um substituto e eles estão procurando. E eles têm interesse, eles querem vir para o Brasil te ver jogar. E eu falei, ah, por mim tudo bem. E aí ele falou, beleza, então. E aí passou umas 2, 3 semanas, ele me ligou, falou, e aí, Gerson, como é que tá e tal? Só que na época eu tava jogando de lateral no São Paulo, porque os laterais tinham machucado e eu tava jogando de lateral. E só que não era bem um lateral, era meio que a gente fazia uma linha de três e saía por dentro. E aí eu falei assim, olha, mas tem eu falei, pode vir, mas tem um problema. Eu no momento tô jogando de lateral. Aí ele falou, não, mas pede pro treinador te colocar um jogo só de volante, só um jogo eles querem te ver. Aí eu falei assim, não, liga para ele diretamente e fala. Aí ele falou, beleza, eu vou ligar. E aí passou e ele não falou mais nada, mais nada. E aí depois do São Paulo eu fui pro Inter, aí aconteceu a mesma coisa. Aí o treinador me chamou e falou, ó, oh, o pessoal do Barcelona tá te acompanhando e tal, eles querem te ver. Aí eu falei, mas de novo? Aí ele falou, por que de novo? Eu falei, não, porque eles já falaram que estavam me acompanhando lá no São Paulo e tal. Aí ele falou, então, eles entraram em contato aqui com o pessoal do Inter e falou que estão te acompanhando e tal. Eu falei, ah, beleza. Porque o Inter tinha esse contato também com o pessoal do Barcelona, né? E aí eu falei, ah, beleza. E aí foi e acabou não se concretizando assim. Pô, Mas uma aí pena, depois hein? disso foi um clube que eu fiquei com muita vontade assim de vestir essa camisa assim. Seria um clube muito bom. Ah, nunca é Muito tarde. no Hoje tem um currículo. cenário, tem o São José num cenário nacional, um Paulista de A2 que pode ser um destaque para dar um salto já para uma série C, uma série B. Enfim, É. um passinho de cada vez. E a última pergunta, pelas andanças aí no futebol, né, nos últimos anos, quem foi o jogador mais diferenciado que você viu dentro de campo? Pode ser do seu lado, né, ou jogando contra você. Principalmente você que é o cara da marcação, né? Mais diferenciado assim que eu pude assim ter o prazer assim de trabalhar junto assim no dia a dia. São dois assim. Três. Um foi o Ganso, que ele em espaço pequeno assim, ele consegue achar um passe ou um drible. Eu lembro até de um lance uma vez que nós estava fazendo um quadrado assim reduzido e era um toque o trabalho. E aí os caras jogaram a bola para ele e eu fui pressionar. Eu falei assim, não é possível que ele vai sair com um toque. E aí ele pegou, pisou na bola e fez que ia jogar assim do lado. E eu coloquei a perna assim. E ele rolou ela no meio das pernas. Eu falei, rapaz, velho.
Muito diferente, assim, muito acima, assim. O outro foi o Luiz Fabiano, que é um cara sensacional, diferente demais, assim, de roubar a bola, tanto de cabeça ou por baixo quando ele tá protegendo. E o outro foi o Pato. O Pato também, muito diferente. Explosão muito forte, muito rápido, finaliza bem, tanto com a direita, com a esquerda, diferenciado demais, assim, demais mesmo. Acho que O são esses Pato, três, assim. o Pato eu não entendo o que aconteceu com ele. Era um cara que tinha muito potencial mesmo. Acho que, É, enfim, fica, na minha opinião, ficou devendo ali um pouco. Não sei por quê, não sei o que e aí aconteceu, mas o outro também que eu vi assim batendo falta foi o homem, né? O Rogério Ceni que não tem como não falar, né? Quatro bolas era três gols e uma na trave e um milagre do goleiro. o Era cara era, diferente demais, era embaçado demais. E o mesmo. cara gente boa pra caramba, um cara super humilde assim, muito bom mesmo. Legal ouvir isso, porque muita gente tem outra impressão e falam outras coisas do Rogério, né? Que ele é É, me chato, que perguntavam ele é um também. cara Uhum. que é difícil de lidar, e muito bacana ouvir isso, que é um cara que é bom Me de grupo, né? perguntavam Bom de. muito. Quando eu tava essa época em São Paulo, eu toda hora escutava essas perguntas. Pô, Rogério Ceni, como que ele é? Parece ser chato pra caramba, não sei o quê. E não é, velho. É um cara sensacional, um cara gente boa, fala com todo mundo sem problema nenhum. Só que é um cara muito focado, né? Muito trabalhador, dedicado. Ele sempre, na época, subiu eu e um amigo meu, né? Ele sempre nos dava conselho, falava para ficar tranquilo, que na hora certa o Osório ia nos lançar e tal, que era para a gente continuar trabalhando, treinando, sempre dando conselho pro bem, assim. Pelo menos comigo, ele sempre foi um cara sensacional. Não é à toa que conquistou, né? Tudo que ele conquistou. É, Então, Jefferson, quero te agradecer aí, mais de uma hora de resenha, muito boa resenha, inclusive resenha longa assim é porque tem muita história para contar. O papo foi muito bom, quero te agradecer pela disponibilidade, até porque, né, a gravação é dia 11 de janeiro, uma quinta-feira, daqui uma semana, menos de uma semana, o São José está estreando na A2 e o Jefferson cedeu esse tempo pra gente. Então, quero te agradecer, te desejar muita sorte na temporada de 2024. Vai ser o seu ano, tá bom? Ó, vou profetizar isso aí para você. Vai ser o seu ano, vai ser uma grande temporada. E nos vemos aí na Série A da vida, no futebol europeu. Toda a sorte do mundo para você, tá, Jefferson? Obrigadão, meu irmão. eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Quando precisar de uma resenha boa, é só nos acionar aí que a gente chega. Com certeza será um prazer e a próxima então já vou deixar marcado. Após o acesso do São José para um do Paulista, fechou? Fechou, combinado então. Acabar o jogo nós já faz, já ao vivo. Fechou, aí sim. E um beijo para as filhotas, são duas filhas? Não, é um filho e uma filha, Maria Alice e o Benício. Para os filhos Vamos aí lá, também vamos. que tá na resenha aí com a gente, tá bom? Muito obrigado a Beleza, quem fechou. acompanhou a live de hoje também. Se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, tá bom? Aquele recadinho de sempre que é muito importante. E é isso. Mais um Tabela Talks no ar. Hoje com o Jefferson Lima, volante do São José. Resenha muito boa, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto! Valeu, um abraço.